Olá, tudo bem? Sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Processo Penal e Filosofia do Direito. Esse é o quadro de Filosofia e Processo e vamos cuidar dos objetos do conhecimento humano, em especial as suas regiões ônticas. São 4 as regiões: aquelas relacionadas aos objetos reais, aos objetos metafísicos, aos objetos ideais e aos objetos culturais. Para cada um desses objetos, nós associamos um método. Para os objetos naturais, o método adequado é o método indutivo, empírico, e naturalmente existem na nossa realidade. Nós podemos identificar uma árvore, um veículo, tudo aquilo que é perceptível aos nossos sentidos. A outra categoria de objetos são os ideais. Os objetos ideais não existem na realidade. São imaginados, são formatados, por exemplo, a nível de quantidade, como os números, ou a nível de pensamento, como, por exemplo, um animal inexistente, a exemplo de um centauro, ou ainda como figuras geométricas, todas elas idealizáveis. O método aí adequado para acesso a esses objetos é o dedutivo. Por exemplo, deduzo do meu aparato cognitivo uma imagem geométrica, como um círculo, como um quadrado. O outro objeto que podemos mencionar são aqueles objetos culturais. Um objeto cultural é aquele submetido a um critério costumeiro, histórico. Uma obra de arte é um objeto cultural. O direito é um objeto cultural. Aquilo, então, que é formado à luz de um fio condutor linguístico. Em relação ao objeto cultural, o método adequado é objetivo e subjetivo, isto é empírico, porém dialético. Método empírico dialético. É um vai e vem que vai da coisa passando pelo filtro do sujeito. Eles existem na realidade. Então temos até aqui os objetos culturais, os objetos ideais e os objetos reais. Mas podemos mencionar os objetos metafísicos. Lembremos de Platão. Em Platão, há a menção à cidade perfeita e à cidade imperfeita. A cidade perfeita seria algo ideal, algo que poderia ser o almejado, mas que existiria na essência, com forma de orientar a cidade imperfeita. Então, para que uma cidade imperfeita se aproxime do seu ideal, que na verdade é algo metafísico e essencial, é necessário que todos cumpram o seu dever. Então, o objeto metafísico pode se relacionar à essência, pode ser uma forma de religar, como de religião, uma divindade, e pode ser também explicado como forma de acesso a campos mais elevados do conhecimento, como na axiologia, por intermédio de camadas, que você vai se aproximando daquilo que seria mais apurado em termos de valor. Aqui, então, em relação aos objetos metafísicos, o método adequado é o método intuitivo, como se fosse um estimativo de acesso com a capacidade em torno daquele objeto, como se fosse bem uma habilidade, né? Alguns dizem que é um grande mistério, mas não é tão misterioso assim, como se fosse descobrir a graça. Mas é realmente uma habilidade para acesso a algumas camadas que pode ser também uma forma de repetição e de treinamento. Esses 4 objetos, eles então orientam a metodologia que se deve usar para se chegar a eles, para se compreendê-los melhor. O direito está dentro do objeto cultural, mas eu posso relacionar ao direito outros objetos, como é o caso do objeto material, do objeto real, natural. Por exemplo, em termos de prova penal. A prova penal não é só aquilo que se fala como uma testemunha, ou aquilo que se vê como numa perícia. A prova pode ser fato, pode ser valor e pode ser norma. A prova-fato é um material empírico. Observem que a prova-fato é aquela coisa que você pega, apreende, submete a uma cadeia de custódia. É um vestígio. Então eu tenho ali questão de fato que deve ser submetida a um método empírico indutivo, porque é real. No entanto, essa metodologia, que é fato, ela deve também ser migrada para uma questão valorativa. É fato, porém é valor. Quando nós mencionamos valor,
como se fosse uma aptidão intuitiva ou ainda metafísica, nós podemos reunir dois aspectos, um valorativo e um normativo, como se tivesse em permeio. Então, a prova, por exemplo, uma perícia, ela é realizada de acordo com um procedimento que deve respeitar um valor maior, que é o da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Então, da prova fato, eu passo para a prova valor. Fato e valor, seguindo um procedimento relacionado a algumas camadas mais elevadas, como é o caso da dignidade humana, que seria uma das essências do ser humano. Passando daí, eu migro de volta para a prova-argumento. E a prova-argumento é a documentação da prova já normada. Então, a prova foi fato, foi valor, e agora será norma, quando transmudada em argumento. Eis aqui a tríade de Miguel Reale: fato, valor e norma. Quando eu explico a prova, à luz dos seus elementos de fato, enquanto questão de fato, matéria submetida a um objeto natural, com metodologia indutiva e empírica, eu posso submetê-la a uma questão valorativa, como um elemento metafísico, ou ainda submetida a algumas questões ideais de pensamento e de formato do procedimento, e, em seguida, eu posso submetê-la à metodologia cultural, enquanto um vai e vem empírico dialético, do objeto para o sujeito e vice-versa. Eis a prova norma, enquanto argumento verdadeiro documentado a ser documentado na sentença. Eu espero que tenham gostado. Quem chegou até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e apertar no sininho para receber as atualizações. Um beijão, até a próxima.